Fala, galera! Temporada 2, Follow Me Cast, o podcast mais adotado dessa internet. Eu sou Bruno Everton, boa noite. Nós estamos na temporada 2023, é isso mesmo, produção? Passamos por 2020... a gente começou em 2021, não foi? Final de 2021? Uhum. E o nosso produtor aí tá com a boca cheia, porque ele tá comendo nesse momento. Ele tá informando a gente que 2021, lá no finalzinho, novembro, dezembro, não é isso? Então, já estamos... Sobrevivemos, né? Sobrevivendo. Sejam bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez e nós queremos fazer essa temporada tem coisas muito diferentes para acontecerem, certo? Sim, temporada nova, coisas novas, né? Vinheta nova, chamada nova, identidade nova, novas cores, layout novo, novas câmeras, aquisições, brincadeira. Então... mas nós estamos aceitando, porque Jesus... Novos patrocinadores. Novos patrocinadores estão chegando e isso é verdade. Tem um patrocínio muito bacana aí que nós queremos depois, nas próximas semanas, começarem a divulgar para você. E aí, Brunão, quem é que tá aqui conosco hoje? Fala, Brunão. E aí, Brunão? Eu mesmo, mentira. Não, eu gosto do nome desse cara demais, eu acho o nome muito bonito, assim. Não, pô, é a segunda vez que eu venho aqui, então não dá nem pra falar que... é um novo convidado, né? Porque é a segunda vez que eu venho aqui. Terceira pede música e na quarta começa a pagar. Não, na terceira pede música e já apresenta um projeto pra gente fazer junto. Não. Entendeu? Não, pra quem não me conhece, sou o Bruno, mas já vim aqui falar sobre adoção e tô vindo aqui pra falar de adoção, entrega legal de novo. E para você que está assistindo esse episódio, eu quero já te convidar a dar um like neste vídeo, compartilhar ele com o maior número de pessoas e você interage com a gente aqui também na barra de comentários, tudo que você achar, gostar, tiver dúvidas sobre esse episódio, comente, interaja para que nós possamos responder aí as suas dúvidas. Ô Brunão, nós temos uma novidade logo de cara, né? Que nós tínhamos aí uma certa perspectiva, a gente começou. E nós não tínhamos sequer um YouTube específico do Follow Me. E em 2023, nós já arrumamos a casa. Então, se você quiser fazer tudo isso que o Brunão deixou lá os comentários e segue, e ativa o sininho, né, que fala essa parada toda aí. Se inscreve. E se você jogar no YouTube agora, Follow Me Cast, você encontra um canal exclusivo do podcast com todos os episódios que foram feitos até hoje. Apesar de ser um pouco de anacronismo que a gente está fazendo, porque teoricamente as pessoas que estão vendo o Follow Me agora, elas já estão lá. Mas você não tinha reparado, por exemplo, que o canal não era do Follow Me, não é isso? Oi? E quem tá ouvindo agora a gente no Spotify, sai do Spotify e vai pro YouTube, por favor. Ou o Deezer. Entendeu? Ou o Deezer, ou o Apple Music, sei lá. Google Podcast. Esse negócio aí. Show de bola. Bora, manda aí. O Brunão, ele tava ansioso por esse episódio aí, então... Manda, Brunão. É porque o Bruno, ele tá torcendo pelo dia em que o YouTube vai dar um shadow ban nele, entendeu? Não, pô, na verdade, essa coisa do cancelamento é coisa da temporada passada. É coisa da temporada passada. Coisa da temporada passada. A gente conseguiu passar pelo vale e não fomos derrubados. Passou pelo Mar Vermelho. Forma, Brunão, e não conseguimos, cara. Então acho que vai ser hoje. A ideia é continuar evangelizando, né? Então se cancelarem a gente perde uma porta. Não, brincadeira. Mas hoje a gente vai falar de adoção, né? Que é um tema que nós já abordamos. Então, ó, se você que está assistindo, ó, tem um card aqui em cima do meu dedo que tá aparecendo aqui agora. Editor, boa sorte. Onde nós falamos bastante sobre adoção, mas não falamos o suficiente. Eu tenho certeza que nós precisamos dialogar mais sobre isso. É um assunto que não está em alta como poderia estar, porque quando tem alta, normalmente é em cima de um artista. Na verdade, né, é mais para falar do artista, é mais para fazer ali um paparazzi do que realmente para falar de algo consistente, que é a adoção. Bruno, você está aí há um bom tempo, né, com um apostolado voltado para a adoção. O que a gente pode falar hoje, para quem está assistindo aqui o Follow Me e ouvindo, né, também nas plataformas digitais. Então, assim, hoje, o que nós deveríamos saber sobre adoção que nós não sabemos hoje? Cara, eu acho que assim, esse assunto da adoção, como a gente já falou, né, no outro episódio, né, mas vou só retomar aqui. Eu acho que ele é um assunto que ele deveria ser muito bem tratado dentro da igreja. Por vários motivos.
no curso de noivos, na própria formação ali do batismo, tem muita coisa que você poderia abordar, né? Não só dos pais que estão às vezes batizando os filhos, mas de alguém que tem a intenção de batizar às vezes alguma criança que está no abrigo, né? A gente pode ir por esse viés também. E assim, o assunto é inesgotável. O interessante é a gente perceber que assim, sempre que o assunto do aborto sobe, né, ele eleva a temperatura, consequentemente o assunto da adoção ele vem junto, sem ninguém falar, né? Porque se tem algo hoje que combate efetivamente, né, vamos dizer assim, o aborto, é a adoção. Porque é pela adoção que a gente consegue, vamos dizer assim, provar para as pessoas que toda uma sociedade consegue ser edificada através da adoção. Não só... Aqui, quando eu falo edificada, é claro, nós que somos da igreja, nós já temos um entendimento um pouco melhor do que significa adotar uma criança, né? Se não tiver, hoje vocês vão descobrir. Mas assim, o fato de você adotar uma criança, que às vezes o pessoal briga, né? Ah, não é caridade, não... Eu tenho um pouco de receio até de usar a palavra caridade, porque acho que ela perdeu o real sentido dela. Né? Sim, o pessoal fala caridade e vê como aquela coisa muito social, assistencialista e tudo mais. Então eu fico com um pouco de receio de usar essa palavra caridade. Mas no fundo é caridade. No fundo é caridade. Caridade de verdade, né, Bruno? Caridade de verdade. A verdadeira caridade. Essa é. Então quando você... Porque assim, ó, uma coisa que tem que ficar bem clara pra gente é o seguinte. Se você decidiu adotar, esse desejo não é seu. Vamos pensar... Explane mais. Vamos destrinchar isso daqui. Vamos destrinchar mais. Você estava lá na sua casa, no conforto do celular. Provavelmente você já estava com sua vida equalizada. Aquela vida de casado equalizadinha. Tudo ajeitadinho. Claro, com os perrengues que a vida dá. Normal. Foge da nossa lógica. Sair da nossa zona de conforto. E, entre aspas, aqui estou colocando aspas pro pessoal que está me escutando ou que está me ouvindo, né? Você ir ao encontro dessa criança. Porque, para pra pensar, tá tudo certo. A sua vida tá certinha, tá confortável, tá gostoso. Então, eu vejo que, assim, as pessoas que querem adotar pela motivação certa, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar bastante hoje, pela motivação certa, é realmente algo que o Espírito Santo toca naquela pessoa. Porque... Se for, eu vou pegar o meu caso, né, da minha adoção. A minha mãe, quando ela adotou, ela tinha 40 anos já. Ela já tinha casa, já tinha carro, já tinha uma vida financeira totalmente estável e muito boa. Os meus pais têm uma vida financeira muito boa. Então por quê, né? Por quê, entendeu? O que leva a pessoa? Né? É aquela mesma história, né? O que levou os apóstolos a seguir Jesus? Teve um chamado, obviamente. Teve um chamado. Mas também teve uma ação de Deus fazer algum acontecimento para a pessoa, né, dar aquele estalo às vezes. Né? Por exemplo, para Paulo foi ficar cego. Caiu do cavalo e ficou cego. Então, e é isso que eu vejo muito hoje, assim, na adoção. Que os casais que estão, vou repetir, os casais que estão pela motivação certa, que vocês vão entender aí ao longo do podcast, eu vejo claramente neles que, é claro, é uma decisão, né? Porque o amor é uma decisão. Amar é uma decisão. Só que amar implica em sofrer. Ô Bruno, e você coloca uma coisa muito interessante e me remeteu a algo que eu vi no Instagram uns tempos atrás. Desses Reels que nós vemos aí, e ele falava uma frase muito interessante, que ele falava o seguinte, os filhos nos livram de uma vida egoísta de vivermos para nós mesmos, né? E eu acho que casa muito com aquilo que você trouxe agora, porque os casais hoje, e não se fala muito nisso, né? Porque, e não são poucos casais que realmente têm, vamos dizer assim, o desafio de gerar vida de outra forma, né? Isso é uma geração de vida de fato. Né? Primeiro, eu acho um interessante o ponto que você tocou, porque assim, não é trabalhado dentro dos nossos cursos de noivos, então você chega lá diante do padre e você ouve, né, o padre dizer, o Senhor dizer, olha, e fiquem felizes e aceitem os filhos que eu vos enviar. Né?
E a gente nunca, às vezes, entra numa conotação de que os filhos podem vir de uma outra forma que não somente a biológica ali naquele momento, né? E nós não estamos preparados para aquilo, né? Por exemplo, muitos conhecem a minha história. Eu sou casado já há 12 anos, não tenho filho. Minha esposa, nós descobrimos logo o 3º ano de casados, né? Em algumas coisinhas que nos dificultam. Temos aí no processo de adoção, e é um processo burocrático, eu achava aquele negócio extremamente a gente vai chato demais, mas depois, eu falo pra todo mundo isso, depois que eu fui, e eu acho que a pessoa que conduziu aquele momento de explicar o porquê, os paraquês, foi muito feliz na forma que explicou, e eu entendi que muito sentido realmente faz todo um cuidado, pelo menos da forma que ela colocou naquele momento, né? E eu achei, poxa, porque é um cuidado com a criança, especificamente, e a gente não está preparado para isso. Não, e é curioso, assim... Ninguém nos prepara para isso, não, Bruno. não, eu acho que nem tem... Assim, eu, pelo menos, na minha precariedade aqui de católico, eu nunca vi catequeses mais aprofundadas sobre isso. A partir de João Paulo II tocava muito nessa tecla, né, das famílias, ele tinha realmente essa proximidade com a questão das famílias e tudo mais, então ele fez algumas cartas remetendo à adoção, tem algumas encíclicas dele que ele é bem incisivo nisso, né? Bento XVI também, e Francisco agora também tem falado bastante. Mas hoje quando a gente vai... É curioso isso, porque quando a gente fala de adoção, entrega legal, aborto, tudo isso que está, né, entrelaçado ali, por exemplo, você chega hoje na tua paróquia e fala assim, pô, tô pensando em adotar 4 crianças. Alguém fala, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, mas como que não faz isso? Eu quero trazer essas crianças para a igreja, eu quero batizar elas, eu quero abrir... Se você falar que quer ter biologicamente também, eles também vão fazer a mesma coisa, né? Que loucura, vão, maluco, pra que tudo isso? Falar que você é maluco. Mas eu acho que esse impacto dado... Não tô dizendo que é melhor ou que é pior, tô só dizendo a diferença da via. Parece que para as pessoas é mais escândalo ainda por causa desse sair de, né? Você tem que sair de você. Acho que a impressão que dá é que, assim, eu acho que causa mais, concordam comigo, não sei se a gente pode, vamos explanar aqui, mas eu acho que de repente a adoção ela causa um impacto maior, porque, por exemplo, filhos biológicos, você efetivamente não sabe quando vem, né? Por mais que você planeje, que você queira, fica uma coisa realmente a critério de Deus ali, realmente, enviar. A adoção é uma coisa que você decide ali naquele momento e opta por aquilo, e parece que é uma coisa muito mais agressiva, porque você tomou a decisão de querer. Não, e a questão da adoção, ó, Igor, prepara a tesoura aí. Eu vi algo muito interessante que eu tava lendo, né? Porque assim, eu e a minha esposa também estamos enfrentando aí algumas dificuldades biológicas, né? Para termos filhos pela via biológica, né? E um padre nos convidou à abertura à vida na esfera da adoção, né? E aí eu fui ler algo que eu creio que, agora eu não vou me recordar o autor, mas eu creio que seja de João Paulo II, que ele fala que o amor de Deus para com a humanidade é um amor adotivo. Sim. O amor humano, ele é biológico. Né? Mas a filiação de Deus, ela é adotiva, né? Então quando nós buscamos esta via, nós estamos buscando a uma semelhança maior a Deus, né? Ou seja, olha que coisa lindo demais, maravilhosa, né? É uma experiência, é como se nós pudéssemos experimentar o amor que Deus tem por nós. E eu vou te falar, o amor de Deus, às vezes a gente pensa assim, né, na nossa incapacidade, pelo menos na minha, Deus resolveu um problema meu financeiro, ou resolveu um problema de saúde, o amor de Deus. Não, o amor de Deus ele é para sempre. E ele ecoa para sempre. Inclusive depois da morte. Depois da morte vai ecoar muito mais. Mas, e eu acho que é isso que impacta a adoção. Entendeu? Porque além de você realmente decidir, né? Não, eu estou decidido, eu vou passar por todo aquele processo moroso, burocrático e tal, que traz um certo sofrimento aos pais, alguns momentos não precisava ser tão moroso, tão burocrático, mas esse amor, que é um amor caritas mesmo, de se despojar, porque assim, volto a dizer, não é uma questão de ser melhor ou pior, é só uma questão de ser diferente. Por exemplo, né, eu tenho os meus 3 filhos lá, então nós somos abertos à vida e nós tivemos os nossos 3 filhos.
Beleza. O amor está ali, tudo está ali. Só que a adoção precisa ser entendida da seguinte forma. A criança que já está vindo da adoção, ela tem alguns traumas. Isso é inevitável, não tem como a gente falar que não tem. Porque ela já foi rejeitada, ela já foi abandonada. O que Deus está te propondo é que você seja um colaborador para que aquela criança, para que aquela alma conheça o amor de Cristo. Exato. E a partir e eu acho que é isso que escandaliza as pessoas. Porque o que escandaliza as pessoas não é que Deus morreu pelas pessoas que estão na igreja. Não, Deus morreu por todos. Por mim, pelo traficante, pelo pedófilo, pelo ladrão que tá roubando lá em cima. E isso nos escandaliza. Que você fala, como que o amor pode ser assim tão abundante? E ele é. E na adoção isso fica muito evidente. Né? Porque você vê, é assim, não querendo, os pais que adotam são um sinal de que existe vida sobrenatural no mundo. Porque para algumas pessoas esse amor é incompreensível. Tanto que se você, é aquilo que eu falei, você fala que vai lutar hoje e o pessoal da paróquia já... Ah, mas o sangue, mas é... Né? Aí cada um fala uma coisa. Porque não sabe de onde que veio. Eu achei interessante na sua primeira fala, Bruno, que você falou assim, pelo motivo correto, né? Pela motivação correta. Eu acho que hoje muita gente tem, de repente, enfrenta essa batalha, né? Poxa, como que eu vou lidar com determinada situação? E eu acho que aí a pessoa vai enfrentando medos de forma antecipadamente que talvez a travem por uma decisão que depende dela. Por exemplo, quando você vai ter um filho biológico, cara, você descobre. Deus mandou e você tá lá no o sinalzinho, lá as duas marcações, e você não tem muita... Se você é um bom pai, né? Você não tem muita alternativa de pensar, poxa, e aí, será como que vai? Não, vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser, né? E eu acho que a adoção, ela entra numa via de combate ali que te proporcionam muitos raciocínios lógicos que você fica divagando, e isso demora talvez muito para uma decisão, né? E você fica ali numa batalha. E eu achei interessante você falar no começo assim, pelos motivos certos. Adoção desde que pelos motivos certos. O que é essa motivação correta? Se eu perguntasse hoje para vocês, qual que é a maior característica do cristão? O que vocês me responderiam? Eu falaria que o amor. Também. Brunão? Eu acho o altruísmo. Também. Mas eu vou corrigir vocês e isso está no catecismo. A característica do cristão é o discernimento. Show. Sem o discernimento você não ama. Sem o discernimento você não faz nada. Absolutamente nada. Então eu acho que assim, a gente estava falando da motivação, né? A motivação correta, ela é entender que é óbvio, eu tenho o desejo de formar uma família, de ser família, eu quero ser pai, e é um motivo válido, né? Porque isso já... Essa busca de Deus, né? Quando nós fomos batizados, a gente foi chancelado lá. Sim. Então a gente vive nessa busca. Por mais que a gente caia, peque, levanta, tem essa busca. E formar uma família, querendo ou não, é também essa busca de Deus. Então, quando eu digo assim, não, pelas motivações certas. Qual é a motivação? Eu quero ser família, eu quero experimentar o céu aqui na terra e eu quero ser um colaborador dessa alma. É isso que você diria para um casal hoje que nos assiste e fala assim, cara, eu tô nessa batalha ou eu tenho nessa dúvida, ou o casal de repente se vê dentro dessa batalha e o tempo passa. Né? E aí de repente já não é mais a batalha pela batalha, já é a batalha com o tempo, porque aí eu já me vejo numa outra época e você vai enfrentando outras coisas. Vão surgindo outros questionamentos. Outros questionamentos, né? Como chegar para uma pessoa que não teve, realmente, eu achei fantástico, não tem uma instrução catequética, puxa, por que nunca teve? E aí acende uma lâmpada aqui na cabeça agora e fala assim, cara, é uma coisa que nós deveríamos investir muito. Sim. Né? O que nós diríamos para um casal como esse, que hoje passa por isso, né? Eu acho que é o que eu sempre falo pro casal. Eu acho que assim, essa tem que ser uma pergunta. Primeiro, o casal está em comunhão para tomar essa decisão? Porque o que eu vejo muito é, às vezes a mulher quer e o homem tem um pouco mais de resistência a saber essa realidade. Então eu falo, então não dá. Porque da mesma forma que a abertura à vida, e a igreja fala que o ato sexual, né, o ato conjugal, ele tem que ser unitivo, procriativo e... não lembro agora o terceiro... e respeitoso, acho que
A adoção é a mesma coisa. Não tem como você, como casal, um quer adotar, o outro não. Não, ó, já quebrou a comunhão do casal. Não dá. Então tem que conversar, ajeitar tudo. Adoção também é procriativo? Também é. Porque você tá aumentando ali a sua família. Então acho que depende muito de uma resposta sincera, que cai no discernimento de novo, mas acho que é muito uma resposta sincera do casal, né? Por que eu estou fazendo isso, né? É uma pergunta realmente muito difícil de você ajudar os casais. E já teve casais que chegaram pra mim, vários. Recentemente teve um que a moça estava na Holanda, ela falou, eu quero adotar, mas aí eu teria que ir pro Brasil, e é muito burocrático, demora muito, eu quero uma criança para amanhã. Eu falei, então não adota. Não adote. Você não está pronta para adotar, você não entendeu o que Deus está propondo para você. Deus está te propondo viver algumas experiências que elas vão da primeira página do Evangelho até a última. Eu vou te explicar. O que Deus fez com Abraão? Eu vou te dar uma terra, tal. Só que você vai ter que sair da onde você tá. Não é você que vai fazer. Não é. Desiste, cara. Você tá brigando com uma coisa que eu tô querendo te ajudar e você tá me atrapalhando. Uau. Entendeu? O que fez com Moisés? Pegou um gago lá, um velho incapacitado que não conseguia nem falar. Toma as leis. O que fez com o povo? Vai passar 40 anos no deserto para descobrir o que tem no coração. Tempo de espera do processo. E isso é uma coisa que eu falei no outro episódio e eu sempre repito assim. Isso quem tá falando sou eu, não é a igreja. Então tomem cuidado. Mas o que eu vejo assim, eu vejo isso claramente nos casais, né? O casal começa numa euforia, legal, deu uma entrada no processo, aí começa a morosidade, começa aquelas entrevistas chatas, né? A assistente social começa a cutucar, faz até umas perguntas bem delicadas. E o que eu vejo nos casais? O casal começa a rezar mais. O casal não deixa de comungar, procura a confissão, pecados que às vezes o casal nem tinha entre casal mesmo, de matrimônio, sabe? Tal dia eu te procurei, você não quis e fiquei bravo e tal, e acabei vindo por uma coisa assim, extraordinária. Por quê? Porque o casal se junta com um objetivo. Tá claro o objetivo. E qual que é o objetivo? Deus está fazendo a história que ele quer de salvação com aquele casal, com o casal passando todos aqueles momentos. Entendeu? Então, tipo, de espera, tem as boas aventuranças, você vai ver que tem muita gente que vai chegar e falar, pô, legal, vou rezar por vocês, pô, me chama pro batizado, me chama pro churrasco, aí, se for bebezinho, pô, a gente comprar fralda. Então, assim, o que eu percebo de tudo isso é, o casal que está adotando, ele não é só um eco do amor de Deus, como ele consegue impactar outras pessoas. Teve uma história rapidinho que me impactou demais. Foi uma moça, a Mari Bloom, são os Bloom, né? Ela perdeu o filho dela, nasceu natimorto, e ela adotou um garotinho com necessidades especiais. O testemunho dessa mulher fez outras pessoas adotarem crianças especiais. Que fez outras crianças adotarem crianças especiais. E a coisa não para. É claro que ela fez isso, ela não pensou, eu vou fazer isso. Sim. Pra... Mas é isso que ela deu uma resposta. Né? Exatamente, mas é isso que eu tô falando. O eco, a nossa resposta ao eco do amor de Deus, a gente não consegue nunca dimensionar e nunca vai conseguir. Né? Então eu acho que a adoção, ela proporciona isso ao casal. E é muito difícil assim, a gente responder para o casal o porquê, né? Aí cada um tem uma história, cada um tem uma variável, tal, tudo. Mas em tudo, eu acho que é essa busca do amado, entendeu? Porque o amor quer ser amado, e aí eles são na busca. Nessa última semana eu vi que você fez uma caixinha lá de perguntas que você colocou lá qual que eram, acho que os principais medos ou inseguranças de uma pessoa fazer a adoção. E eu vi que tinha algumas perguntas lá, algumas pessoas que tinham medo de não conseguir lidar, talvez com a criança depois, com as perguntas, né? E eu queria te perguntar, né, qual é o maior receio hoje das pessoas que se abrem a essa realidade? O que mais perturba elas, assim? Porque a gente ouve essas coisas de clichê, né? Pô, mas você não sabe nem a origem dessa criança, é um sangue ruim, né? Que sabe, aquela coisa, sim. Né, totalmente não católica, mas a gente ouve muito, né? Mas assim, quais são hoje as maiores dificuldades, os maiores medos das pessoas que estão se abrindo a essa realidade? Eu acho que, sim, são vários, né? Eu acho que o primeiro que eu vejo bastante nos casais é o medo do julgamento.
Porque quando você tem algum fator de infertilidade, aquilo traz para as pessoas que estão passando por aquele momento uma certa vergonha na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas. E outro dia eu disse, e eu repito aqui, a infertilidade é uma mentira muito bem contada pro demônio. O demônio pega as pessoas facinho com a infertilidade. Ó, tá vendo? Deus não te ama, tá vendo? Ó, te deu um problema, você não pode ter filho, tá vendo? Você não pode gerar vida. Você nasceu com problema, Deus não te ama, não te fez bem. Só que Deus faz tudo bem. Deus nos criou bem. A gente que no meio do caminho dá umas amassadas na lataria, mas Deus, na criação, fez a gente perfeita. E o que eu falo pros casais é o seguinte, eu não vou saber te explicar o porquê que você nasceu com tal fator de infertilidade ou com algum problema. O que eu posso te dizer é que quando você ressuscitar, você vai saber. Quando eu ressuscitar, a gente vai descobrir também, mas que Deus tá te direcionando para uma outra via. Se você vai responder ou não, aí vai entrar na sua liberdade. Vai depender do quanto você ama, entendeu? Do quanto você está aberto a amar, do quanto você está aberto a sofrer, do quanto você está aberto a tudo. Mas eu vejo assim que esse é um dos medos. Outro medo, o filho... será que meu filho vai em busca da mãe biológica? Bom, vamos destrinchar isso aqui muito bem. Todo ser humano vai em busca da sua origem. Por isso que a gente sempre estuda os nossos antepassados, antropologia, aquela coisa. Isso é natural. Natural. Volta naquilo que eu falei, do amor de Deus. João Paulo falava muito disso. Que a gente está em busca do amado. Nós queremos voltar para onde nós viemos. E de onde nós viemos? De Deus. Só que no meio do caminho do adotado, é tipo uma edição de corte assim que vai plum, entendeu? Então ele não sabe o que aconteceu com ele. Então, ele resgatar essa história é importante. É importante, assim, eu falo o seguinte, assim, pra mim, né, no meu caso, foi importante saber de onde eu vim, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que Deus me tirou de uma mulher de 17 anos, que tinha sido estuprada, que era drogada. E por eu conhecer essa minha realidade, hoje eu louvo e agradeço a Deus, porque foi a igreja, como eu já falei no outro episódio, foi a igreja que interveio. Foi um padre que chegou e falou, não, peraí, vamos te dar um auxílio aqui. Então, para você entender a sua história, você precisa ir na origem, às vezes, né? E os pais têm muito medo disso, porque o filho não vai me amar por causa disso. Não, teu filho vai te amar porque é você que ficou acordado de noite. É você que sangrou pelo seu filho, é você que fez lição com ele, é você que corrigiu. É isso que dá sentido, né? Aquela função do pai e da mãe. Eu acho que um outro medo que pode acontecer também é essa questão de, porque é sangue ruim. Mas não existe isso, porque se a gente for parar, 99% das pessoas que hoje estão no presídio são filhos biológicos. Então não tem muito sentido você dizer isso. Verdade. Não é? Até porque o batismo, ele veio justamente para planificar todo esse caminho. Entendeu? Então não tem lógica isso, entendeu? Dizer, porque vai ser ruim, porque... É que a gente tem uma tendência assim, tão egoísta que a gente acha que a gente é muito suprassumo ou que a gente é muito especial. E isso acaba se replicando um pouco nessa questão da adoção, porque nem sempre o seu filho vai parecer com você, vai trazer outros traços genéticos, né? Ou às vezes até outra cor, como foi meu caso, meu pai é super branco, eu sou super preto. Então todas essas questões dão medo nas pessoas. Mas também eu acho que assim, esses medos são coisas que o demônio vai cutucando, entendeu? Eu achei fantástico, não sei se vocês já viram também, acho que linka muito com isso. Eu fiquei muito surpreso também em um outro vídeo que eu vi em Reels, que circula muito aí, é uma menina loirinha, né, que ela tá completamente paralisada, e assim, ela tá com uma cara de horror, não é terror, é horror, ela tá horrorizada, você vê horror nos olhos dela, uma pessoa chega com uma colher e vai dar papinha na boca dela, ela tá travada, com o olho estático, parece que como se fosse uma pessoa drogada até, mas a menina deve ter o quê, 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade no máximo, colocam a papinha na boca dela, a boca dela mal mexe para fechar.
E aí eles falam, né, que ela tinha sofrido um trauma, muito grande dentro do processo adotivo, aquela coisa toda que não sei o que lá. E depois ela chega à família que realmente ela tinha que chegar. E aí você vê a transformação. E é engraçado que é uma outra pessoa. Não, é outra pessoa. E assim, não é o mesmo semblante, não é o mesmo rosto, não é completamente novo. Então assim, o poder de cura, né, que o amor, né, ele pode gerar dentro de uma vida da pessoa, e entra naquilo que a gente fala muito, né, aí a gente já não tem mais dimensão e discernimento quem na verdade está curando quem ali. Né? Se é a cura é a criança que recebe a cura do amor, ou se é a criança que vem, né? Filho, né? Que gera, essa criança que gera esse amor e cura os pais ali de uma série. Porque não tem muita lógica de fato. Quem pode garantir de fato que o meu filho biológico amanhã tome as decisões que quiser e amanhã simplesmente seja o cara que sei lá, tem problemas na justiça, que Sim. tem outras coisas, porque escolheu outra vida. Sim. Né? Então eu acho muito pertinente essas colocações. Mas de fato, Bruno, é uma coisa que não se ensina, né, cara? Não se ensina dentro do âmbito religioso. Da Igreja Católica é muito difícil. E é muito difícil até você levar esse assunto dentro da igreja justamente por causa desse receio. Mas eu vejo também assim, ó, que a dificuldade hoje que existe na igreja, não sei, depois o Brunão pode até explanar isso um pouco melhor, mas eu vejo que a dificuldade que hoje se tem de falar nisso na igreja é porque as próprias pessoas também não conhecem muito bem a fé. Porque às vezes a gente fala assim, abertura à vida, eu já vi muita gente falando isso. Abertura à vida, aí a pessoa acha que é ter 10 filhos. Não é isso. Abertura à vida não é isso. Abertura à vida é, Deus te deu 10 filhos, você está aberto? Amém. Deus não te deu filhos, você está aberto à vontade de Deus? Você está aberto à vida. Entendeu? E às vezes as pessoas caem nesse receio de tipo, mas eu vou pra Florianópolis agora pedir da justiça lá e defesa da vida e tal, dar o meu testemunho de adoção, né? Porque o medo dos católicos e dos pró-vidas agora o debate é o seguinte, mas aí a criança vai pro abrigo, fica muito tempo no abrigo, essa cara não vai ficar revoltada com a mãe, com a história dela e tal, tudo, né? Então eu vou lá pra falar sobre isso daí. E eu percebi, pelo que eles me relataram, né, as pessoas que vão estar lá são pessoas católicas, as próprias pessoas católicas ficam com esse questionamento. Entendeu? Será que esse argumento também às vezes não pode ser usado pro pessoal pro aborto, eugenista, tal, não sei o que, quer controlar as pessoas que tipo, mas aí o filho adotivo vai sofrer, sabe, vai ter um trauma. E não, eu tô muito agradecido por estar vivo, entendeu? Sim, claro. Assim, mas e se eu tivesse passado fome? Tô agradecido por estar vivo. E se eu tivesse nascido sem uma perna? Cara, eu tô vivo, entendeu? Eu tô vivo, não tem coisa melhor do que isso, claro. Entendeu? Eu acho que a igreja ela vem enfrentando uma grande dificuldade de evangelizar os católicos na própria fé católica, né? Porque existe os maus clérigos, né, que transmitem a fé de forma distorcida, né? Eu lembro que quando eu fiz meu curso de noivos, eu fui preparado para passar um final de semana escutando groselhas, porque eu acreditava que na maioria das igrejas não se pregava como deveria ser, né? Conversando com uma amiga da missão mesmo, ela partilhou comigo, eu falei, poxa, lá no meu curso de noivos falaram do uso de preservativo, do uso, sim, do pró-uso, né? Não falando de não usar, né? De coito interrompido, sabe? De diversos métodos para que você não tenha trocentos filhos, né? E eu sempre falo aonde eu fiz meu curso de noivos. Eu fiz meu curso de noivos na Nossa Senhora do Loreto, ali na Vila Medeiros, na norte de São Paulo. E eu tenho muita alegria de divulgar sempre, porque eu fiz um curso de noivos extremamente católico. Eu saí de lá falando assim, que catolicismo, né? Parece pleonasmo você falar que vai na igreja católica e encontra catolicismo, mas às vezes a gente vai e não encontra. É que a gente tava falando lá fora, né? Não, um padre bem católico, né? Parece parece um pleonasmo, né? Você fala assim, nossa, que redundância, mas não é, porque infelizmente hoje nós temos vivido um tempo onde nós não temos encontrado doutrina dentro da igreja, em alguns lugares, né? Em algumas esferas. E lá, poxa, o curso de noivos foi extremamente
católico, nos mostrou os problemas da vida de casado, nos trouxe dados científicos, dados estatísticos, que eu acho que é importante ilustrar a verdade à luz da realidade, né? E aí o que acontece? Poxa, lá eu saí de lá sabendo, por exemplo, já conhecia o método Billings, já sabia que existia o método Billings, mas eu saí de lá motivado a conhecê-lo, não como a intenção de não ter filhos, mas com a intenção de bem ter. Sim. De estar bem aberto à vida. Então, assim, acho que passa pela dificuldade da catequese. Quando a gente conversa muito com os jovens eles vivem, às vezes, eles têm esse fantasma assombrando do, poxa, eu vou casar, eu conheci a fé nas formações, nos encontros, nos retiros, né, que os pregadores falam, da abertura à vida, e, poxa, eu vou casar e eu posso, do nada, ter 30 filhos, né? Então, assim, você percebe que a pessoa não sabe nem como funciona a fertilidade de uma mulher normal, né? Então, acha que teve relação, vai ter filho. Teve relação, vai ter filho. E, coelho agora. Coelho. As pessoas são espelhadas num coelho, não num ser humano. Ela não sabe que tem um ciclo, ela não sabe que tem período fértil, As pessoas nem entendem, lembra não, que a própria relação sexual dentro do casamento, ela se torna completamente secundária diante de um plano muito maior do que o matrimônio, não é isso? Porque a gente falou isso até num episódio. Vou deixar aqui no card, aqui embaixo. A gente teve um episódio sobre casamento que às vezes que a gente falou. A produção aqui ficando brava, aqui, ó, o card aqui, ó, tem que colocar o aqui, eu tô aqui agora. E a gente falou das realidades de vida de casado, que as pessoas, infelizmente, elas ilustram a vida de casado num filme pornográfico. Sim. Elas acham que elas vão acordar. E principalmente católico, né, Brunão? Que vive numa retenção da castidade, que depois, quando chega no casamento, acha que. De dia, de noite, na piscina, na pia. Tem que marcar o dia na agenda, pegar um pelo amor de Deus. Então, assim, as pessoas acham que. E aí o que acontece? Aí é onde a gente vê que os casais se casam mal. Porque eles se casam para ter relação. Exato. Já começa com o fim último. É o prazer pela busca do prazer. Exatamente. Assim. Então aí ela já começa a ter relações sexuais pelas motivações erradas. Aí, de repente, aí a gente tava falando disso, né? Das pessoas que terem as más referências, né? Aí quer ter relação sexual do jeito que a atriz lá faz no filme. Aí é isso. Aí ele quer replicar a atriz na esposa e vai denigrindo a moral da esposa. Aí a gente sabe que isso torna o sexo. Não, isso não torna o sexo unitivo. Então aí já começa a romper. Aí acha que tá vivendo bem, não. A gente tá tendo relação, tá tendo abertura à vida. Pô, mas você tá transformando a sua esposa num quê? Num objeto? Né? Então a gente percebe que as pessoas elas têm péssimas referências porque não se fala sobre determinadas coisas na igreja. Né? A igreja não tem tantas oportunidades e quando as tem, não as aproveita da melhor forma possível. Então, quando a gente tem uma pregação, um retiro de afetividade e sexualidade, a gente precisa falar o beabá. Porque, infelizmente, para muitos jovens, é o filme pornográfico que educa. É a referência dele do que é sexo, do que é uma procriação, do que é unitivo. Então, assim, é os casaizinhos de Big Brother que viram as referências de relacionar, sabe? Então, assim, o problema é esse. A igreja deixou de mostrar mais do que ela pode, os bons casais, como a gente tem santos casados aí, os pais de Santa Teresinha, que praticamente todas as irmãs de Santa Teresinha têm processos abertos aí de virtudes heróicas e tudo mais. Então, desculpa, se você gerou um santo, tem que ser santo para gerar um santo. Tem que ser santo para preparar uma Santa Teresinha. Dificilmente não vai ser. Se você passou a fé é porque você realmente vivia aquilo que exemplo, ele educa, ele evangeliza melhor do que a metodologia. Você pode chegar pro. Eu tenho meus 3 filhos, né? O Samuel é um pouquinho maior. Tá com 4 anos. Eu posso chegar pra ele e falar assim: não, filho, você tem que rezar, você tem que ter caridade, você tem que amar o próximo, você tem que amar o seu inimigo, você tem que... Mas se ele não me ver dobrando o joelho, o que adianta? O que adianta? Muito do que a gente leva de fé da nossa vida normal até a gente ter realmente uma experiência com Deus é muito em cima do que os nossos pais nos permitiram provar, às vezes até vendo. É por isso que quando você vai batizar uma criança, você pede a fé para a igreja. É a igreja que te dá a fé no começo. Você não... Você é um bebê, você não tem como pedir, eu quero que a igreja... Não, os pais pegam a criança, né? Porque também já experimentaram essa verdade.
né? Já experimentaram essa realidade. Aí depois, quando você faz crisma, aí você já sabe o que você tá fazendo, né? Aí, beleza. Mas acontece muito isso daí também, entendeu? Inclusive, você tava até comentando, a gente tava falando aqui do estúdio, no começo você tava comentando do rapaz que fez a roda lá, né? Dos adotivos. Sim. Essa roda aí dos adotivos, ela começou com os jesuítas, há muitos... quando o Brasil estava sendo colonizado. E por que os jesuítas fizeram isso? Porque os jesuítas se preocupavam que as crianças, e principalmente as crianças que eram filhos ou filhas de escravas, que elas não fossem batizadas. Essa era a preocupação. Do abandono efetivo, claro, da criança, tipo, passar fome, passar frio, tudo isso, mas eles ficavam preocupados, tipo, quem vai batizar essas crianças? Por isso que o pessoal ia lá, colocava na roda, tocava o sininho e tal, tudo. É engraçado, né? Hoje a gente enfrenta, né, um processo grande, burocrático, que hoje eu entendo realmente como grande parte dele necessário, talvez poderia ser otimizado, refinado, mas é realmente necessário porque o mundo está tão mal, que assim, uma criança ela não precisa passar por mais problemas do que ela já teve, né, ali no início. Então eu lembro de uma frase da moça que ela falou conosco, que ela falou assim, olha, eu estou aqui para garantir que a criança seja feliz. Ponto. Exatamente. E eu achei isso fantástico, porque e ela foi dando exemplos de coisas que não ocorreram bem, e você vai ficando horrorizado com tudo aquilo. Então eu entendo muito que hoje é necessário todo esse período de fato, né? Mas eu acho que um ponto interessante, que é o que a gente também veio trazer aqui hoje, é que existe também uma forma... existe essa forma burocrática, mas também existe uma outra forma, que é a adoção legal, que fala... entrega legal. É a entrega legal. Isso. Esse termo, né? E qual que é efetivamente, então, essa diferença, Brunão, para que a gente consiga entender o parâmetro? Qualquer pessoa pode chegar simplesmente e falar, toma, e é isso? Como que funciona isso? Ó, a entrega legal, na verdade, ela foi uma lei criada para garantir a segurança da mulher no início. Porque o que acontecia? A mulher ficava grávida por N situações, às vezes por relação, às vezes por abuso, N situações. E a justificativa do aborto era, a mulher vai ter que ficar com a criança, vai ter que arcar com toda a responsabilidade ali. Então essa lei foi pensada nela, da entrega legal, na mulher. E essa lei da entrega legal permite que a mulher, ou quando ela sabe que ela tá grávida, ou até um mês depois que o bebê nasceu, 2 meses depois, que ela manifeste essa vontade de entregar o filho dela. Tá. Qual que é a diferença da entrega legal para adoção burocrática que a gente estava falando? Tá. Na entrega legal, a mãe chegou e falou assim, olha, eu tô grávida, eu quero entregar meu filho para adoção, ela vai lá no fórum, no Ministério Público, ou numa casa pró-vida que vai orientar ela vai assinar um termo lá em sigilo, né, de que ela quer entregar o filho. E qual que é a diferença? Essa criança, quando ela nasce, ela já vai para uma família. Então, sei lá, a criança nasceu agora, dia 15, exemplo. No dia 16 ela já vai estar vai estar no hospital, tudo, mas já vai estar com a família, entendeu? Por que ela não passa por esse processo? Então, porque teve essa comunicação da mãe de, vamos dizer assim, entre aspas, desistir da criança. O problema das crianças hoje que estão em processo de adoção... E que acontece muito, que assim, às vezes a criança ela já foi adotada, os pais já estão com a guarda provisória, mas não houve a destituição familiar da criança. Putz, aí então entra todo um processo anterior. É um outro processo. Tá. Porque aí o que o Estado tenta fazer? Tenta voltar pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó, até Fica esgotar... naquelas as possibilidades. Até esgotar todas as possibilidades possíveis... E aí sim a criança vai adotada. O que é muito ruim para a criança. Ô Bruno, mas então é possível, por exemplo, nessa entrega legal, porque olha como são as coisas. Na minha cabeça eu tinha uma outra forma até então, antes da gente conversar um pouquinho. Eu imaginava que uma pessoa grávida poderia procurar uma outra pessoa e falar assim, olha, mas eu quero entregar essa criança para você. Especificamente. E isso não acontece. Obviamente, ela vai ter que ser direcionada para o fórum, e de qualquer forma, aquele fórum ele vai destinar dentro daquela fila que já existe. Isso, não tem como uma pessoa entregar diretamente para outra. Não. O caso extraordinário que tem desse tipo de adoção que você está falando, quando a mãe já tem uma pessoa para entregar, são os casos assim,
que a mãe tem uma proximidade com alguém há muitos anos Ah, ok. e a criança tem alguma necessidade especial que ela não vai conseguir ser adotada por ninguém. Sei lá, às vezes a criança tem paralisia, ela só fica na cama e sabe que, né, grávida, ela já sabe daquela situação da criança e sabe que ninguém... Que não é qualquer pessoa que vai dar conta ali. Qualquer pessoa que vai dar conta. Aí sim existe, mas existe um processo aí também. É mais rápido por causa da urgência da criança, mas existe um processo. Mas a maioria dos casos da entrega legal é isso daí. A mulher, vamos supor, né, tem uma gestante aqui na Zona Norte, ela manifesta esse desejo de entregar o filho, existe uma fila de pais habilitados a adotar, e aí ou o pai que estiver ali mais próximo do perfil, que provavelmente deve ser todo mundo, porque todo mundo, em sua grande maioria, quer as crianças pequenas, vai pegar aquela criança. É justamente isso. O bom é que pra criança ela não fica no abrigo, né? Porque abrigo, assim, eu não gosto muito de abrigo, eu tenho um pouco de aversão dos abrigos, embora eles façam um trabalho maravilhoso, não são todos os abrigos que têm problema, mas eu sinto que o lugar, porque não é mesmo, o lugar da criança não é no abrigo, né? É na família. Porque é na família que a gente tem essas trocas de experiências, né? Que a gente aprende a conviver como sociedade, na sociedade. Como é que você vai explicar, por exemplo, uma criança que viveu 20 anos no abrigo que ela não pode pegar o que não é dela? Difícil? Como é que você vai explicar para uma criança que ela tem que... Criança não, né? Um adulto que viveu 20 anos no abrigo que ele tem que ir na missa. Nem sabe o que é isso, entendeu? Assim, eu tô falando assim de coisa assim, mas tem coisa básica. Tem adolescentes que eu converso, que saem do abrigo, que eles não sabem higiene pessoal. Meninas. Elas não sabem, porque não teve ninguém que ensinou, entendeu? A maioria é abusada nos abrigos. Porque no abrigo tem os adolescentes, mas tem as crianças. E às vezes eles ficam juntos. E como é que faz? Como é que você controla todo esse universo, entendeu? Então é muito difícil. É uma realidade muito difícil. Eu conheço muitas pessoas que ficaram muito tempo no abrigo. Eu não vou dizer assim com exatidão números, mas eu chuto assim que uns 50% foi abusado. Nossa. Em algum momento. Porque você tem um adolescente ali que nunca teve uma instrução de nada. Né? E o instinto bate, né? O instinto bate, vem as coisas, tal. Você não entendeu como a família começa a moldar a pessoa, os valores, tal. Pô, você é menino, você tem seu quarto, você não pode se trocar na frente da sua irmã. Porque o corpo dela é diferente. Isso é uma coisa muito doida, cara. Tem filho adotivo que ele não consegue ter uma autoanálise do corpo dele. Então ele não tem respeito pelo corpo dele. E eu assim, nas mulheres fica mais evidente por causa do tipo de roupa, né? Mas não tem respeito pelo próprio corpo, entende? Não sabe que é templo do Espírito Santo, tal. Então é muito difícil. E cai naquilo que a gente tava falando, eu tava falando um pouquinho antes de você chegar cobrindo lá fora. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então é por isso que eu falo, aí volta lá na motivação, entendeu? Qual que é a motivação? Porque assim, teve uma vez que uma pessoa falou assim, não, eu quero muito adotar, e era uma pessoa assim entendida, assistente social, sabe? É uma pessoa que, pô, não caiu de paraquedas, entendeu? Não, porque eu quero muito adotar, tal, não sei o que eu tô louca, porque eu vou adotar, não sei o que. E eu sabia que a pessoa tinha acabado de perder o marido, ela tava viúva. Né? E aí ela falou assim, não, porque eu quero adotar porque eu tô me sentindo muito sozinha. Eu falei, ó, isso aí não é motivo pra adotar não. O que você quer é satisfazer o seu desejo. Isso não é motivo pra você adotar. Você vai pegar uma criança, vai tirar uma criança de uma realidade que ela tá, trazer pra você pra ela sofrer um outro abandono, não traga. Não traga. Se você tem amor por essa criança, é melhor que ela fique lá e seja adotada por alguém que realmente esteja disposto a passar por todo o martírio que é, entendeu? E hoje a entrega legal ela é uma via de evitarmos os abortos, né? Querendo ou não, o aborto voltou a ser um assunto que voltou a ficar em alta devido às alterações que a gente teve aí no governo e tudo mais, né? Que a gente... Aqui a gente falou disso e a gente avisou. Enfim. Fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte. E aí, o que acontece? Se tornou... O assunto voltou a ficar aquecido e, querendo ou não, foi que nem você falou, né? A adoção ela acaba também indo meio que ali junto.
Justamente porque é uma alternativa, né? E hoje, como funciona a entrega legal? A pessoa, o que ela tem que fazer para entregar e o que ela precisa fazer para, de repente, se habilitar a receber? Para habilitar a receber, aí ela vai seguir o processo normal de adoção. Então ela vai pro fórum, ela vai ela se identifica como, olha, quero receber. A mãe que vai entregar o filho pra entrega legal é sigilo. Ninguém sabe. Quer dizer, o pessoal do fórum sabe, mas inclusive, se alguma enfermeira, a gente teve aquele caso da Clara Castanho, né? Eu já vou falar sobre ele. Se alguma enfermeira, algum médico explana isso no hospital, é prisão. Não tem conversa. Não é prisão. Então, a mãe que quer entregar o filho é sigilo absoluto. E aí, qual que é a vantagem? Que a mulher ela vai receber todo o auxílio médico, financeiro, psicológico durante a gravidez e até 1 ano depois. Para que ela consiga levar aquela gestação de uma forma saudável, tem acompanhamento psicológico, né, tem um médico, tem todo aquele processo de gestação normal. Mas a entrega legal, a intenção da entrega legal, ela é sigilosa. Até porque tem mulheres que são abusadas dentro de casa, não conseguem sair de casa e ficam numa situação que, como que ela vai falar pro marido que ela vai dar a criança, entendeu? Sei lá, às vezes a mulher apanha todo dia. Tem casos? Como que ela vai falar? E se ela conta, ela vai apanhar mais ainda, pode prejudicar a criança. Então é sigilo até pro marido. O que pode acontecer é o seguinte, mas é muito raro que aconteça. A mãe faz essa manifestação de entrega legal, a criança nasce, e a mãe tem 15 dias para reverter isso se ela quiser. Então os pais que estão recebendo essa criança pela entrega legal, eles já sabem disso. Olha, em 15 dias pode ser que a mãe manifeste alguma vontade de querer reverter a situação. Tipo carência. Exatamente, porque às vezes também pode ser uma coisa hormonal da mulher, entendeu? Sim. De tomar essa decisão, ela tem condições de ficar com o filho e tudo mais, pode ser uma coisa hormonal. Então por isso que tem esses 15 dias. Mas o que a gente vê ao longo desses 3 anos de lei, assim, eu só vi um caso que a mãe voltou, entendeu? Um caso. E em 2021, nós tivemos 357 crianças que foram adotadas por entrega legal. E isso é muito legal. Porque não é só questão da adoção, né? Como a gente falava, que ecoa várias coisas. Porque a mulher que opta por a entrega legal, a gente vê hoje lá no Distrito Federal, ele tá com um problema seríssimo. De mães abandonando os bebês nos lixos, na rua e tal. E às vezes o bebê não sobrevive. Então na entrega legal, a mulher ela tem uma certa segurança, um respaldo jurídico mesmo, né? Para que ela consiga levar a gestação até o final. Ô Bruno, você falou um ponto que me deixou também curioso, que eu lembrei de uma outra situação. Na minha adolescência, eu tive um colega que, voltando do Crisma para casa, ele achou uma bebê numa caçamba. Né? Passando, ouviu o barulho, né? Achou uma caçamba, pegou, levou para casa, né? E virou a irmã dele, né? Naquele momento lá. E eu vejo muitos casos acontecendo isso. Por que ocorre, então, que nesses casos, por exemplo, de encontrar, ou de achar, ou deixou ali na porta, que a gente vê bastante sobre isso, por que acontece, então, de casos específicos como este, de repente, a família ali, ela ser prioridade porque achou, porque encontrou? Qual que é, não sei, a legislação, ou que permite essa mudança? Eu acho que, assim, em alguns casos específicos, como esse daí, primeiro, se encontrou uma criança, a primeira coisa que você tem que fazer, ligar pra polícia. Primeira coisa. Por quê? Não tô dizendo isso por maldade ou por querer coisar alguém. É porque depois a mãe pode falar que você deu dinheiro, aí você nunca vai poder... Tem que colocar uma série de histórias em cima. Uma série de histórias em cima e o povo gosta de noticiar essas coisas, sabe? Aí você nunca vai poder adotar porque você só quis ajudar, mas, entendeu? Então é complicado. Agora, nesses casos aí, que existe essa prioridade pela família, eu acho que é pela questão afetiva. O vínculo afetivo que criou ali naquele momento. Entendeu? Porque às vezes você tirar também ali a criança vai causar um estrago, entendeu? Que às vezes é mais complicado. Mas não, assim, depende muito. Tem juiz que fala, não quer nem saber, fala, não, volta. Né, vai pro abrigo, tal, volta e não tem conversa. Mas por isso que a gente vê essa possibilidade acontecendo. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Não é o habitual. Sim, sim. Né? Porque, eu volto a dizer, tem juiz que já é mais
punk. Rigoroso dentro das Rigoroso. das Então ele leis. fala, não, sei lá, vocês não estavam habilitados e assim, como que eu posso dizer? Isso é muito difícil da gente lidar, porque eu entendo a vontade dos pais de querer ser pais, né? De querer ter esse momento, de querer... Só que a gente tem que, nós como católicos, nós temos que pensar o seguinte, assim, ó. Qual que é o meu lugar na fila? Ah, o meu lugar é o 505. Putz, e aquele pai que era o número 2, tá 10 anos lá esperando. Que um dia era o número 1000. Entendeu? Então tem essa questão também de você respeitar ali o processo mesmo. Às vezes o que me preocupa um pouco é que eu vejo que as pessoas querem facilitar o processo. Não que nem você falou, né? Não que o processo ele não precisa ser melhorado, não precisa ser facilitado. Mas o que eu quero mostrar para as pessoas é o seguinte: você vai ficar 10 anos esperando uma criança, tem um porquê. Tem um porquê. Eu sei que é muito dolorido. Existe uma cruz ali, né? Exata. E agora você tocou no ponto que eu queria. As pessoas querem pegar a cruz dela, que é da infertilidade ou da vergonha de não poder gerar, e querem fazer. E aí querem cortar a cruz aqui assim, ó. Sabe? Só o catoquinho. Tudo bem. Você é livre. Só que assuma as consequências depois. Entendeu? Assuma as consequências. E eu vejo, só pra finalizar, Bruno, e eu vejo que assim, esses 10 anos que Deus tá te dando pra você vivenciar esse momento, vive o momento, cara. Vive o momento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e no pão com manteiga, na água, no café, sei lá o que Deus vai te dar. Vive o momento, é pra tua santificação esse momento. Santificação não é só nos momentos bons, não são só nos momentos agradáveis. Aliás, a maioria não são nos momentos bons, não são nos momentos agradáveis. Exato. E Deus está te dando essa oportunidade de você se desapegar de um monte de coisa, desapegar do material, sei lá, de você se reconciliar com o irmão de paróquia, com um familiar, sabe? De juntar a família, fazer um terço por essa criança, por esse casal, de fazer uma oração de cura de... Sei lá o que Deus vai te proporcionar nesses 10 anos. O que eu tô querendo te mostrar é que esses 10 anos é para você se santificar. Tem um motivo. E santificar as outras pessoas, porque as outras pessoas olham e pra elas é incompreensível isso. Caramba, o cara tá 10 anos ali, não desistiu, não abandonou Deus, não traiu a mulher, não procurou fazer FIV, entendeu? Então eu acho que é isso, cara. E é engraçado você tocar nesse assunto, desculpa, Bruno, porque hoje é tão mais fácil a gente optar por outras coisas, né? Porque assim, a primeira coisa que oferecem pra gente é a bendita da FIV, é o filho que não sei o que lá, e eu costumo dizer isso. Hoje eu falo muito abertamente sobre isso, porque é um processo muito bem colocado no meu coração. Mas eu lembro que eu não entendi até então, e até um dia que eu fui num médico que me colocou no mundo, o Dr. Antônio, que olhou pra mim e falou, cara, eu te trouxe ao mundo, aquela coisa toda, e primeira coisa que ofertou vamos fazer uma inseminação, uma FIV. Hoje só não tem filho quem não quer. E de fato é verdade. Não é mentira. Não é. Não é mentira. De fato é verdade. Mas aí a gente opta pra querer, ou nós vivemos aquilo que Deus nos deu por completo, ou eu vou cortando a minha cruz, né? E quando eu precisar passar pro abismo, que nem o desenho lá, você não tem como esticar ela e passar por cima. Olha que coisa interessante que você falou. Quando tem um período que Jesus é tentado pelo demônio, ele sofre as 3 tentações. Se você se prostrar diante de mim, ó, te dou todo esse reino aqui, todo esse poder. É isso daí que você falou. Exatamente. Nesses 10 anos, alguém vai chegar pra você e falar assim, ó, dá 50 mil aí, eu te dou uma criança. É isso. Você tá com fome, você tá com sede, não, bate ali, ó, pede, faz virar. Você é Deus, você pode fazer isso. Por que você vai ficar sofrendo aí? É isso. E é engraçado que isso me veio assim de uma forma, né? Que até antes da gente, nós batemos um papo aqui com a doutora Carolina, que é a mestra hoje em Provida em relação a tudo isso, né? Outro card, por favor, produção. Não, agora deixa eu, Bruno. Aqui, ó. Outro card aqui, ó. Aqui do lado do Bruno, aqui, ó. Tá? E assim, ele falou uma coisa que pra mim, assim, não entrava muito na minha cabeça. Eu falei, caramba, mas qual que é o problema, né, de nós pegarmos 2 células ali, juntarmos por alguma dificuldade e gerar a vida, porque é vida, né? Aí foi que eu entendi pela boca de um médico pagão, né, que
não existe a possibilidade de fazer uma coisa tão muito bem feitinha como isso é nos vendido, né? Ou você insemina lá uma quantidade específica X, porque requer esse número de tentativas, né? Porque é uma tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e assim, e ficam ali as possibilidades, e as possibilidades são vidas que ficam ali fertilizadas. E ele me falou uma coisa pra mim naquele momento, ele falou assim, e é simples, a gente coloca ali, transplanta, e você quer um, você quer dois, beleza. Mas e as outras possibilidades que ficaram para trás? E eu lembro que uma coisa que Deus me falou ali na hora, Bruno, e foi ali que tudo estralou na minha cabeça, que foi o que o Senhor disse. Você entende o que eu sempre quis te dizer desse tempo todo, filho? Aí eu parei e falei assim, Senhor, ainda não, esclarece tudo de uma vez, vai. Joga tudo, abre a cortina. Ele falou pra mim desse jeito, você não pode ser pai de 2, assassino de 4, de 5. Eu falei, uau. Eu lembro que eu levantei e eu falei isso, né? Eu repeti isso pro médico de bate-pronto. Falei, doutor, muito obrigado, eu não posso ser pai de 2 e assassino de 5. Né? E dali eu levantei com uma alma completamente revigorada, porque o Senhor me deu aquela clareza que eu não tinha até então. E obviamente você vai viver nos processos dos anos e o Senhor continua ali trabalhando. E quando você entra na vida missionária, o que eu falo muito para os meus filhos, eu falo assim, o quanto Deus me permitiu ser fértil através de uma paternidade espiritual, de uma paternidade missionária. Sabe? Eu não tenho noção disso ainda. Um dia, talvez, se eu chegar lá no céu, eu tenho algum tipo de noção. Mas eu acho que essas coisas que não são ditas, né? Que as pessoas não têm o mínimo de noção. Como que um pai, como que você com um pai ou uma mãe, você simplesmente pode se colocar à disposição de assassinar um filho seu, assassinar uma filha sua que você não conhece, mas está ali, e que hoje nos vendem que, mais uma vez voltando nos Reels atuais, né, as pessoas assinam pró-vida para os papagaios de penas azuis, mas quando você coloca ali na mesma plataforma os nossos filhos, seres humanos, eles são completamente descartados. Exatamente. É isso. Eu acho que assim, uma diferença bem nítida assim, do FIV para adoção é que no FIV você ocupa o lugar de Deus e cria um trauma muito grande, que é o assassinato de sei lá quantas crianças forem. E na adoção você se coloca como criatura e deixa Deus agir. Então depende, é aquilo que a gente estava falando, né? Depende muito da maturidade. Eu tenho insistido muito isso no Instagram, assim, às vezes eu acho que eu sou até muito grosseiro, muito radical, não sei. Mas eu tenho insistido isso, que eu falo assim, pessoa que vai adotar, ela, pra mim, né, ela já mostra que ela não é uma imatura na fé. Por mais que as motivações elas ainda estejam meio turvas e tal, porque realmente, na adoção, você perde o controle de tudo. Você perde o controle de tudo. Você não gera a criança em si, você não sabe como a criança vai vir, você não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, com quais questões aquela criança vai vir, você não sabe nada. É verdade. Você se abre, é realmente se abrir a vida. Não que as outras não sejam, volto a dizer, mas você larga a mão de qualquer cinto de segurança que poderia ter, entendeu? Porque essa que é a questão, né? Quando você gera um filho, automaticamente você pensa assim, eu sou bom, não é. É um pecador desgraçado. Eu sou bom, meu filho vai ser bom. Você não tá fazendo um favorzinho pra criança ali, né? Entendeu? Na adoção, você já não tem muito esse controle, né? Automaticamente já vem assim, já traz essa realidade pra você. Será que eu sou bom? Aí eu vou pegar uma criança que... Né? Então já te traz essa realidade. Então é realmente muito, assim, pelo menos a mim, no meu entendimento, quando eu vejo uma família que quer adotar, eu não consigo ver que, assim, já é alguém que entendeu alguma coisa ali da fé, entendeu? Da motivação. Em miúdos, em miúdos, pais adotivos são mais capacitados Sim. Para a paternidade e a maternidade do que os pais biológicos. Sim. Eu falo isso pela crise mesmo, né? Porque, por exemplo,
Você Porque se te casa... proporciona uma crise existencial, Bruno, isso? O primeiro eu tô grávida da Aline, assim, eu fiquei uma semana em claro, assim, foi uma semana muito difícil de dormir. Pensando o quê? Na responsabilidade. Poxa, é uma alma que eu tenho que levar para Deus, é uma alma que eu preciso agora de toda a minha forma, de todas essas condições, não somente as financeiras, que às vezes as pessoas param naquela coisa, posso pagar a escolinha? Posso colocar no judô? Posso colocar para fazer inglês? E acha que isso daí, pronto, construir um ser humano. E não é isso. Não é isso, né? Suzane von Richthofen tá aí para nos dar esse bom exemplo aí, né? Você foi pesado agora. Não, e o filho adotivo que é o problema. O filho adotivo que é o problema. O filho adotivo que é o problema. Dá-lhe Suzane. E aí, não, e às vezes a gente para nesses pensamentos egoístas, porque às vezes eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela falava assim, poxa, eu tenho medo de ter o segundo filho porque eu vou tirar a qualidade de vida do primeiro. Então você vê que não tem uma abertura à vida natural. Então, assim, eu acho que quando a pessoa ela coloca, quando ela toma a decisão de vou entrar na fila da adoção, uma que é uma fila assim que talvez você morra e não seja atendido. Exatamente. Né? Então, assim, mas assim, ou seja, você já ponderou tudo. Né? E talvez você tenha entendido que você não precisa ser esse... Você não precisa ser você não precisa ser o Silvio Santos da vida, né? Você vai chegar, filho, vem pra cá, filho, vamos tomar agora o café da manhã aqui. Não é isso. Não, até porque as crianças que vêm do abrigo, a última coisa que elas querem é brinquedo caro, roupa cara. Elas não querem isso. Elas querem presença. Elas querem presença. A gente fez uma pesquisa com 150 crianças para elas responderem. Sem brincadeira, cara. 99% diz, a única coisa que eu quero é uma cama minha, onde eu posso dizer que é minha, e de noite falar boa noite pai, boa noite mãe. Nossa, gente, que isso. Você tá entendendo onde eu quero chegar? A criança não tá preocupada com o carro que você tem, com a profissão que você... Ela não tá nem aí, cara. Na verdade, o filho biológico também não. Também não. É que os pais é que mergulham nesse egoísmo. egoísmo. Estraga, né? Então... a gente acaba influenciando eles que hoje os pais também têm dificuldade de ser pais, porque toda a construção da sociedade nos gera mais pais e mães ausentes. Porque nós temos agora um Estado que cuida, que cuida. Vai dar pula, sua criança. E tal, né? Mas assim, querendo ou não, os pais hoje eles têm muito mais tendência a comprar o brinquedo porque ele tá comprando a criança, na verdade, né? Sim. Ele tá ali, o brinquedo tá ocupando o papel dele de sentar ali e brincar, o papel dele de colocar no colo e conversar e tudo mais, né? Esse é o problema hoje, que tanto os pais eles são mais ausentes hoje pelo formato da sociedade. Você tem uma carga horária de trabalho violentíssima. A maioria das pessoas leva mais do que 1 hora para se deslocar até o trabalho. Então você perde aí nessas convivência, coisas, né? Você perde tempo e oportunidade de convivência. E infelizmente muitos pais acabam comercializando isso com os filhos, né? Então, compra isso, compra aquilo, e deixa de educar também. Porque não tem tempo de... Convivo tão pouco com meu filho que o pouco que eu tenho com ele, eu vou brigar com ele. Imagina. Coitado, eu não vejo ele o dia todo, eu vou chamar a atenção dele. Não? E aí é onde a gente constrói maus filhos para o mundo e para Deus, né? Eu gosto muito assim de refletir todos esses pontos que estão levantando, a gente está discutindo aqui, achei ótimo. Mas eu gosto muito, assim, quando o casal começa a ter muita dúvida, será que é para mim? Será que não é? E eu já meio que sei que é. Mas eu não posso interferir ali no diálogo do casal com Deus. É uma experiência que o casal tem que fazer livremente. Eu falo assim, vou fazer o seguinte, tem o livro lá de consagração a São José. Não precisa nem fazer a consagração se você não quiser, mas lê o livro. E aí você começa a estudar a vida de São José, a teologia josefina, você começa a ver que a coisa é muito mais do que a gente... Assim, é muito mais do que a igreja fala sobre São José. Porque a igreja fala muito pouco de São José. Mas você tocou num ponto aí que eu queria até enfatizar aqui, que é essa questão do pai, né, de realmente o pai ser presente na vida do filho, e como isso é importante. Porque eu fico pensando assim, São José, cara, a gente fica preocupado de ser pai, imagina a responsabilidade de São José. Tipo assim, educar o próprio filho é difícil, educar o filho dos outros é mais difícil ainda. Educar o filho de Deus? Então, mas aí é que tá... pior. Como que eu vou fazer no dia que ele for contrariado? Ele vai fazer Será que ele vai esticar o dedo? Você está errado. Eu vou pedir paciência pra você ou pra ele. Eu rezo pra ele ou pra você, filho? O que eu faço? Mas então,
você falou uma coisa agora interessante, que você falou assim, educar o próprio filho é muito difícil. Educar os filhos dos outros é mais difícil ainda. Na verdade, não é difícil, é mais fácil. Desde que você tenha duas coisas, humildade e discernimento. E a maioria não tem. Aí se torna difícil. Sim. Aí se torna difícil. Então eu vejo assim que, tipo, a missão que foi dada a São José é a mesma que ele quer dar pra você, que ele quer dar pra você e que ele quer dar pra mim. Entendeu? E quando a gente pega pra ler realmente a teologia josefina e tudo que São José passou, tanto os santos falam, Santa Teresa fala muito de São José, né? Que ela era muito devota de São José e recorria muito a São José. E eu sou devoto de São José. Hoje, a maior parte da devoção que a igreja tem por São José é graças a Santa Teresa. Santa Teresa foi uma grande propagadora mesmo. Muito. Santo Agostinho fala também. Tem outros santos que agora eu não vou lembrar o nome, mas que falam muito no livro. E inclusive, vou fazer um paralelo aqui. Eu não sei se eu falei isso no outro podcast, mas eu vou falar nesse. Você vai saber só se você assistiu outro episódio. Que está aqui no card. Não, brincadeira. Mas eu fui batizado no dia de São José. O meu bisavô chamava José. Meu avô chamava José. Meu pai chama José. Eu chamo Bruno de José. E eu fiz a consagração a São José. E São José é pai por excelência pela via adotiva. Então, assim, o que eu experimentei de São José na minha vida toda foi que realmente a adoção, se vivida pelas motivações corretas, vou repetir isso, ela tem uma capacidade imensa de transformar o homem estragado, vamos dizer assim, né, em realmente um homem pleno, de vida madura de fé. Porque é aquilo que você falou, educar o próprio filho é muito difícil, educar o filho dos outros é mais difícil ainda. Como é que você vai educar, entendeu? Pô, e é certeza que São José conviveu bastante com Jesus e Jesus muito com São José, porque, tipo assim, a Bíblia até narra que São José transmitiu o ofício de carpinteiro para Jesus, né? Sim. Então, assim, se Jesus aprendeu mesmo, é por proximidade, porque a gente sabe que São José não matriculou Jesus no curso de carpinteiro lá no Senai, o Senai Belém, o Senai de Nazaré. O Telecurso 2000 de Nazaré. O Senai de Nazaré lá, o SESI lá, Jesus foi lá e fez o tecnólogo lá. É engraçado, porque assim, na teologia josefina, né, a gente tava falando dessa responsabilidade do pai, dessa dificuldade, do medo, da adoção, tal, tudo. E é engraçado, que quando você lê a teologia josefina, você vê lá vários relatos, né? Eles narram, mas tem um relato que me chama muito a atenção e sempre me chamou. São José era o melhor carpinteiro que existia no mundo. No mundo. O cara era top. O que precisava o cara fazia, mas ele não foi capaz de fazer um bercinho, um leito pro seu filho nascer. Sendo carpinteiro. Isso pra mim é a essência da realidade. Da realidade não, da adoção. Porque é justamente isso que Deus faz com as pessoas na adoção. Deus realmente tira as pessoas do lugar e fala, você não vai fazer, sou eu que vou fazer. A glória é minha, sou eu que vou aparecer aqui, através de você. Mas a glória é minha. Entendeu? Então, quando eu li isso, eu fiquei abismado. Eu falei, nossa, pode crer, meu. Seu José fazia móveis lá, fazia tudo pra todo mundo, mas não teve capacidade de fazer um bercinho, teve que sair correndo. Deus não deu tempo pra ele, né? Entendeu? Deus não deu chance pra ele poder fazer. Isso é muito doido. Uma outra coisa que eu me questiono muito, assim, na teologia josefina que tem, que eu fico pensando, será que Jesus sabia que José não era o pai dele mesmo? Mas se Jesus sabia, por que José era obediente? Porque, bom, era Deus, mas... E fica nesse dilema, sabe? De tipo... Se sabia, por que obedecia? Mas se obedecia, por que José ensinava as leis judaicas da época? Entendeu? E eu fico nesse dilema. Então, cara, a adoção... Porque em tudo ele se submetia ao pai, né? E o pai deu ele por adoção também ali naquela família, né? Então assim, a submissão de Jesus é honrando o mandamento mesmo, né? Mesmo.
Entendeu? Né? Mesmo na condição de filho adotivo. Ou seja, o filho adotivo ele não é menos filho do que o filho biológico. Então, era esse ponto que eu queria chegar, exatamente. Né? Se a gente olhar bem, olhar a questão evangélica mesmo, né? Do mandamento e tudo mais, não reduz, né? Não. Inclusive, quando as pessoas falam assim que filho adotivo é problemático, vai trazer problema, vai querer fugir. Eu falo assim, você conheceu alguém chamado Jesus? Que falou? Mas Jesus deu trabalho, hein? Deu nada, pô. Só deu uma fugidinha no tempo 3 ali. dias. Pô, mas, ó, isso não é nada. Levanta a mão aqui nesse podcast, quem não fugiu 2 dias? Ixi, uma semana. 3 dias ficou famoso. Dá trabalho ser pai de famoso aí. Ô, Bruno, e pra gente caminhar nessa reta, caramba, já um papo já bateu. O que é essa autorresponsabilidade de ser adotado, cara? Cara, eu tenho falado muito sobre isso, porque é o seguinte, a gente começa a conversar com outros filhos adotivos, e eu acho que isso é uma coisa também que, não sei se não tinha, se ninguém tinha explorado. E assim, vou retroceder um pouco aqui o que eu falei, né? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho culpa da minha mãe ter me concebido através de um estupro. Eu não tenho culpa nenhuma. Mas eu sou totalmente responsável do que eu vou fazer com essa história pra frente. E o que eu tenho feito com essa história pra frente é tentar ajudar os filhos adotivos e as famílias a entenderem que o modo com que eu fui concebido não define a minha dignidade. Uau. Não define a minha santidade, Por não favor, define a minha salvação. Sua feminista do sovaco peludo, escuta isso. Entendeu? Por favor, faz um corte aí, escuta isso, vai, de novo. Os meios... vou voltar, né? Os meios da minha concepção não definem quem eu sou. Nem se eu vou ser santo, ou se eu vou ser uma boa... Não define. E como você foi concebido? Repete de novo, Bruno. Eu fui concebido através de uma violência sexual, um estupro. De uma mãe que era dependente química. E foi a igreja que aparece nesse momento para salvar a minha vida. Porque assim, eu não posso afirmar que minha mãe ia me abortar. Eu não tenho como afirmar isso, porque eu não sei. Mas quando a gente olha o enredo todo, entende? O padre ter que vir, interferir. Estava à beira, né? Entendeu? Então, assim, às vezes também eu vejo assim. Esse negócio da autorresponsabilidade que eu tenho falado com os filhos adotivos é isso, que quer fazer justiça. Não, porque eu tive uma vida muito sofrida, eu sou o lírio do campo, escolhido para sofrer. Eu falo, cara, Deus já fez justiça com você, você tá vivo. Uau. Deus já fez, não tem mais justiça que você fazer. Não tem mais. Não, mas é porque eu sofro muito. Cara, dê graças a Deus que, sabe, se una à cruz de Cristo nesse sofrimento, porque muitos não tiveram nem a chance, já foram mortos na barriga da mãe. Hoje você é testemunho. Usa esse teu sofrimento para salvar almas, cara, para salvar vidas. Não por você mesmo, mas porque Deus agiu através de você. Deus já, assim, é uma coisa que eu tenho que falar. Semana passada, até um caso engraçado. Semana passada eu tomei um golpe de R$3.000. Negócio lá da empresa, né? E aí, conversando com meu pai e tal, né? Meu pai ficou furioso, tá? Pô, como é que você vai fazer? 3 crianças e não sei o que, aquelas preocupações e tal, porque você tem que processar. Eu falei, pai, eu não vou fazer isso. E meu pai, não, porque você tem que processar. Pai, eu não vou processar. Eu prefiro que esse cara tenha a alma salva em algum momento da vida dele, que alguém mostre pra ele e ele salve a alma dele, do que eu faça a justiça aqui. Deus já fez justiça comigo, eu tô vivo. Eu tive uma família, eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho comida. Entendeu? Deus já fez justiça comigo. Eu sou batizado. Eu falei isso outro dia, que pra mim, assim, não tô desmerecendo aqui a adoção que os meus pais fizeram e a história que Deus fez comigo, não é isso, né? Mas minha adoção não valeu de nada. O que valeu pra mim foi ter sido batizado, foi isso que me abriu o céu. Através da adoção. Uau. Mas foi isso que me abriu o céu. Entende? E é essa autorresponsabilidade que às vezes os filhos adotivos não conseguem entender. Aí você vê muito filho adotivo sendo pró-aborto. Eu falo, cara, como que você consegue ser pró-aborto sabendo... Entendeu? Aí às vezes o cara, puta, é mesmo, né? Tá, aí cai a ficha, entendeu? Mas porque também está sendo enganado pelas ideologias e tudo mais. Então quando eu falo de autorresponsabilidade é isso. Entendeu? De você ir perante a sociedade. Porque assim, o filho adotivo, quando ele tá bem resolvido com ele, ou melhor, quando ele entende a história que Deus fez com ele, né? E ele tá claro isso pra ele, a história que Deus está fazendo com ele, que faz com todo mundo, na verdade, mas que tá fazendo com ele,
ele acaba sendo um canal para ajudar outras pessoas, entendeu? Então é isso que é a autorresponsabilidade, que eu falo muito dos filhos adotivos. E que eles não têm. Entendeu? Eles não conseguem ter esse entendimento da onde que Deus tirou eles e qual é a missão deles. É a mesma coisa você conversar com uma pessoa que já abortou. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com uma mulher que já fez um aborto. Cara, assim, a mulher vai quebrar a parede e vai falar pra você não abortar, porque ela viveu aquilo na pele, ela sabe as consequências. Entendeu? Só que ela não fica, minha culpa, minha tanta de culpa, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, todo mundo sofre, todo mundo tem problemas, entendeu? Agora, ou você usa isso pra salvar almas, ou você vai ficar se lamentando por causa da vida. Fantástico. E eu ainda só a última pergunta antes da gente encerrar, voltando na entrega legal. Então, para me habilitar para entrega legal. Então, quem está assistindo aí, poxa, eu tenho essa sensibilidade, eu tenho essa abertura, eu gostaria. Como é que é? Você entra na fila normal da adoção normal. Ou é uma fila diferente? Não, é a fila normal. Fila normal. O que vai diferenciar, às vezes, um pouco, se uma adoção vai ser um pouco mais rápida ou não, ela vai entrar, ela vai levar os documentos no fórum, vai passar pela psicóloga, pela assistente social, ela vai fazer o trâmite normal de adoção. O que vai diferenciar se a adoção dela vai ser um pouco mais rápida ou não é a questão do perfil das crianças. Porque o que ela determina, né? Exatamente, porque, por exemplo, você pega um casal, olha, eu tô aberto a 4 crianças, que já é uma coisa extraordinária, é um milagre. Hoje um casal se abrir a 4 crianças é milagre. Volto a dizer, não é um desejo da pessoa, Deus colocou lá, entendeu? Ou você... Claro, existe... Quando eu falo que Deus colocou lá, existe uma certa abertura nossa de deixar Deus, sim, né? Sim. Mas Deus colocou lá, né? Essa vontade. Então, assim, uma coisa é você querer se abrir e adotar 4 crianças. Outra coisa é você querer adotar um bebezinho, bem novinho e tal. A demanda é maior. Bebê Johnson que fala, isso, né? Bebê margarina, entendeu? Qual o tempo, vamos supor, pensando nesse cenário talvez que seja o mais comum e talvez o mais competitivo, quanto tempo uma pessoa que queira adotar uma criança recém-nascida, quanto tempo mais ou menos essa pessoa pode ficar na fila? Pela experiência que eu tenho visto ultimamente, é de 7 a 10 anos. Depende muito da região. Às vezes pode conseguir com menos. Isso que eu ia falar também, as legislações ou as leis, elas mudam de estado para estado, que de repente favoreça algo mais, não fácil, tá? Algo mais ágil ou não? Não é que a lei muda. Eu acho que o que muda ali é a questão da realidade do lugar. Por exemplo, quando você vai mais lá pro norte do nosso país, a gente tem a questão do abuso infantil. A quantidade é maior, né? A quantidade é maior da entrega das crianças, entendeu? Existe também uma precariedade ali social, que às vezes leva as mulheres também a entrarem nessa dinâmica. A gente sabe hoje qual estado que faz mais entrega ou menos? Sim. Hoje os 3 que mais fazem são Rondônia, Recife e Alagoas. São os que mais fazem. O Distrito Federal está logo atrás também. O Distrito Federal tem feito bastante. Então, essa dinâmica da região influencia bastante. Tanto que tem muita gente que está lá no sul e acaba adotando a criança lá do norte. E às vezes está lá no norte e acaba adotando porque criança existe essa possibilidade também, né, Bruno? Você pode se abrir... É um cadastro... local, mas você consegue também abrir cadastros locais em outros lugares. O pai ele pode concorrer também em outros estados, né? Então, até, por exemplo, quem tem uma condição financeira, de repente, de se reportar mais nesses lugares, ou pegar um avião, olha, tem uma entrevista com a assistente social em Rondônia, você corre lá e faz isso, favoreça também essa pessoa a ter maiores possibilidades, não é isso? Exatamente. Porque assim, você pode ficar no local, que nem ele falou, ou você pode se abrir ao cadastro nacional. Qual que é a diferença? No cadastro nacional, conforme vai correndo o processo, você tá, vamos supor, você tá habilitado, né? Você já tá na fase ali de habilitação. Pode ser que toque seu telefone agora e fale assim, olha, apareceu uma criança aqui com o seu perfil tal tudo, você vai ter que ir lá pra Rondônia e às vezes 10h30 da noite. Entendeu? Uma semana lá. Então você tem que ter essa abertura, você já tem que saber que isso pode acontecer.
Aí você tem que estar aberto para isso. Ou também não, você pode se limitar ali ao seu local, mas aí vai demorar um pouco mais por causa de toda essa dinâmica, entendeu? Mas o que eu tenho visto, assim, o que eu tenho experimentado é que até nesses cadastros nacionais, no grupo que a gente tem lá, Católicos Adoção, no Telegram, teve uma mulher que ela era do Rio Grande do Sul e ela ia adotar no norte, agora eu não lembro o lugar, mas era tipo lá em Simão mesmo. E cara, sim, super católicos e tal, tudo, eles não tinham dinheiro pra passagem. Meu, a galera se mobilizou, um cara que trabalhava na Azul deu as passagens pra ela, o outro pagou o Airbnb e ela adotou, tipo, deu tudo certo. Então, assim, volto a dizer, a adoção, ela quer te mostrar uma coisa, meu caro amigo católico, que você não fará nada sozinho. Deixa Deus agir na sua vida, sabe? Quando a gente dá dinheiro pra algum irmão ou pra alguém, não é só questão de dar dinheiro, Deus também tá te fazendo a fazer um despojo, entendeu? Pra falar a verdade, você tocou num ponto no começo que eu achei muito interessante. Eu não sei quem se beneficia mais com a adoção. Se a criança que é adotada ou se os pais que vivem coisas assim extraordinárias, sabe? Eu realmente não sei, cara. Muito bom. Top. Muito bom. Esse foi o Follow Me de hoje. Eu quero te dizer que todas as redes sociais do Bruno vai estar aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. As redes sociais da nossa missão também vão estar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que é isso, porque esse episódio vai depois do carnaval, então você tá vendo, você já pulou. Espero que você tenha gostado do nosso retiro, nosso Maranatá, e eu espero que você tenha optado por Deus nesse período, não é isso? Isso. E eu e o Daniel, nós vamos escolher 2 vídeos e nós vamos deixar aqui, ó, de indicação para que você assista e possa maratonar a temporada passada, tá bom? Então, siga Jesus e follow me. E follow me.